E aí, lindezas? Bora de novo? Entrei na sala certa. Vamos recomeçar. Esperar um minutinho o pessoal entrar e a gente recomeça. Bora lá então, pessoal. Olha só, na última aula nossa, a gente encerrou então a crase, tá? E hoje a gente vai começar a falar sobre a regência, beleza? Seguinte, deixa eu pensar aqui. Não, depois eu falo para vocês. Olha só, primeira coisa, a gente vai falar sobre regência nominal e regência verbal, tá? E assim, primeiro detalhe é que a regência tem uma relação direta com a crase, as duas vêm juntas, tá? A gente analisa a regência e analisa a crase simultaneamente, ok? E por quê, professora? Porque, olha só, a crase não é um processo de junção entre a preposição a e o artigo definido feminino a, que aí vocês vão ter o a com o sinal indicativo da crase, certo? A regência verbal e a regência nominal, ambas regências, elas vão falar sobre o quê? Elas vão falar sobre o uso ou não uso de uma preposição e qual tipo de preposição nós utilizamos. Certeza que todos vocês já tiveram alguma redação em que veio escrito assim, seu texto apresenta problemas de regência, e aí você não sabe direito o que ele está querendo dizer. Agora a gente vai entender o que seria um texto de fato com problema de regência. Nós vamos começar pela regência nominal, tá? Vamos entender primeiro o conceito, o que é, para ver se funciona. Então, olha só, regência nominal é o nome da relação entre um substantivo, um adjetivo ou um advérbio transitivo, ou seja, que exige um complemento, e seu respectivo complemento nominal. Vocês se lembram que quando eu expliquei os termos da oração, né, eu expliquei sujeito, expliquei o objeto direto, objeto indireto, aí dentro desses termos da oração tinha um complemento nominal. Complemento nominal, como o próprio nome sugere, ele complementa o nome. Todo complemento nominal é introduzido por preposição, todo. Então, na regência nominal, você não avalia se há ou não preposição. Você vai avaliar qual é a preposição que vai aparecer, tá? Então, regência nominal, nome dado aí, a relação entre o substantivo, um adjetivo e um advérbio, e seu complemento nominal. Aqui nós vamos avaliar qual é a preposição utilizada, não se há preposição. Essa relação é intermediada por uma preposição, como eu já disse. No estudo da regência nominal, deve-se levar em conta que muitos nomes seguem exatamente o mesmo regime dos verbos correspondentes. Eu até sublinhei isso. O que isso quer dizer? Por exemplo, necessidade, gente. Necessidade é um substantivo. Se eu viro para você e falo, tem necessidade, qual vai ser a sua pergunta? De quê? Porque quem tem necessidade de algo. O verbo é transitivo, indireto, né? E o de algo lá vai ser o objeto indireto. Por exemplo, tem necessidade de comida. É isso? Não. Não é isso o raciocínio. Olha só. Eu tô falando aqui e tô falando e ninguém me pergunta nada. Tô falando um monte de coisa errada e vocês estão em silêncio. Cadê vocês, gente? Vocês estão aí? Tô falando um monte de coisa errada e vocês estão assim, ó. Aham. Ninguém discordou. Falei coisa mais nada a ver e ninguém discordou. É isso mesmo? Ei, gente, ressuscita aí, conversa comigo. Ó, necessidade, eu vou colocar no chat, tá? É um substantivo, por exemplo. Substantivo não exige objeto direto e objeto indireto. Quem faz isso é um verbo, ok? Então, necessidade é um substantivo. Um substantivo, ele pode exigir um complemento nominal. Ele pode exigir complemento? Sim, mas vai ser chamado de complemento nominal. E aí, quem tem necessidade
tem necessidade de algo. A regência vai ser feita pela preposição de, tá? Agora, nós temos o verbo necessitar. Aí, esse verbo, ele exige um objeto indireto. Por que ele exige um objeto indireto? Porque quem necessita, gente, necessita de algo. E aí, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Por mais que necessidade seja um substantivo e necessitar seja um verbo, e um estabeleça a regência nominal, claro, e o outro estabeleça a regência verbal, eu quero que vocês observem que a regência dos dois é a mesma. O que isso quer dizer? Os dois são regidos pela preposição de, ok? Então, a regência é estabelecida pela preposição de. Quem tem necessidade de algo, e quem necessita, necessita de algo. Foi esse o comentário que eu fiz aqui no conceito que eu queria que vocês entendessem. No estudo da regência nominal, deve-se levar em conta que muitos nomes seguem exatamente o mesmo regime, ou seja, a mesma regência dos verbos correspondentes. É basicamente isso. Gente, essa matéria não é muito legal, ela é chata, eu sei disso, mas a gente precisa passar por ela. E eu preciso que vocês me ajudem, tá? Resumindo aqui, então, no que consiste a regência nominal? A regência nominal consiste na análise da relação entre um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio, e o seu complemento nominal. O que vai acontecer é o seguinte, todo complemento nominal é preposicionado. Então, a gente não vai avaliar se há ou não há preposição, nós vamos avaliar quais preposições utilizar. E aí, eu vou passar para o próximo slide e vou fazer um comentário. Essa matéria, gente, lá é uma matéria que ela é assim, se eu quiser explicar em uma aula, eu consigo, se eu quiser explicar em 10, 20, 30 aulas, eu consigo. Por quê? Pensa, cada substantivo tem sua regência, cada adjetivo, cada advérbio, cada verbo na regência verbal. Então, se eu quiser, eu posso ir falando da regência de palavra por palavra. Só que vocês concordam comigo que é inviável, pensando no vocabulário da língua, não dá para explicar regência assim, eu falando de todos os verbos ou de todos os nomes. Então, como não dá para fazer isso, os livros de gramática e os professores geralmente elegem aí os casos de regência que trazem mais dificuldade, né, que são mais difíceis para serem avaliados, certo? E aí a gente vai trazendo para vocês essas situações e dando as possibilidades de regência, porque há alguns casos que tem mais de uma possibilidade. Aqui eu coloquei uma lista que tem adjetivo, que tem substantivo, que exigem complementos nominais, certo? E aí eu coloquei as preposições. Alguns admitem mais de uma forma. Por exemplo, se você é alheio, você pode ser alheio de algo e a algo, ambicioso de algo, análogo a algo, bacharel em algo, né? Capacidade de algo para algo, contemporâneo a algo ou alguém, né? De algo, de alguém. Contíguo a algo, curioso a algo, de algo, falta de algo, incompatível com algo ou alguém, inepto para algo, misericordioso, você pode usar o com, o para com, preferível a, propenso a, o para, hábil em alguma coisa, liberal com algo, apto a algo para algo, grato a algo, indeciso em algo, natural de algum lugar, tá? Nociva a algo ou alguém, né? Paralela a algo, propício a algo, sensível a algo, próximo a algo ou a alguém, de algo, de alguém, satisfeito, olha o tanto de possibilidade que a gente tem. Você pode estar satisfeito com algo, de algo, em algo e por algo, tá? Você pode ser suspeito de alguma coisa, estar longe de alguma coisa ou perto de alguma coisa. Então, essas são as preposições possíveis desses casos, que são situações que a gente usa mais com o uso da linguagem formal. Então, eu dei para vocês aí as possibilidades, certo? A gente tem alguns exemplos, esses daqui eu coloquei mais a nível de consulta mesmo. E aí o seguinte, como é praticamente impossível a gente analisar todos os casos de regência nominal que existem no universo, que aí a gente teria que analisar todos os substantivos, todos os adjetivos, todos os advérbios que exigem complemento nominal, né? É inviável. O que eu sempre faço nessa matéria? Tanto na parte de regência nominal quanto na verbal. Eu seleciono os casos que a galera erra. E aí eu trago a forma errada, no caso da regência nominal, e a forma certa para a gente avaliar, tá? Olha esse primeiro caso aqui. Primeira observação. Hoje, ninguém fica preocupado em falar sobre a TV, né? Se tem cor ou não. Só que vocês sabem que a primeira TV, ela era em preto e branco,
E aí surgiu a TV em cores, certo? Só que na época, por exemplo, quando as lojas iam vender e fazer propaganda, elas tinham a mania de escrever: estamos na era da TV a cores, temos TV a cores. Usar na regência a preposição a, tá errado, tá? Não é TV a cores, é TV em cores. Se fosse preto e branco, você não ia falar TV a preto e branco, você fala TV em preto e branco. Então, colorido também, TV em cores, tá? Essa é uma regência errada que muita gente usava, e as pessoas mais velhas, quando elas vão fazer referência na citação a isso, elas também erram, e a forma correta é com preposição em, tá? Igual, gente, se uma coisa é igual, ela é igual a outra coisa. Pelo amor de Deus, essa frase todo mundo fala e está errada. Outra igual eu você não encontrará. Não pode, tá? Porque se você é igual a alguém ou a algo. Você não pode engolir a preposição. Do jeito que foi escrito aqui, engolir a preposição. Não tem preposição aqui, tá errado. Então, tem que colocar a preposição. O problema é que aqui, quando você coloca a preposição, nós vamos ter uma divergência em relação aos pronomes pessoais. Eu é um pronome pessoal do caso reto, que desempenha a função do sujeito. E aqui a gente colocou o eu como um complemento nominal, né? Porque a gente está falando de complemento nominal. Então, por que que não dá para fazer assim? Porque eu só pode ser sujeito, ele não pode ser um complemento. Então, eu tenho que trocar por um outro pronome que pode ser preposicionado, né? E que pode ser complemento, que no caso seria o pronome mim. Outro igual a mim você não encontrará, ok? Então, foi uma trocazinha básica que a gente fez. Bacharel. Se você é bacharel em alguma coisa e não de alguma coisa, tá? Se formou com bacharel de ciência da computação, errado. Não pode usar a preposição de, você tem que usar a preposição em. Se formou com bacharel em ciência da computação, em direito, tá? Não pode usar a preposição de. E, gente, na boa, fala para mim. Isso aqui não é a coisa mais fácil do mundo de errar numa redação. Por isso que às vezes você pega a sua redação, aí tem lá a competência 1, o corretor tirou nota, e você fala, nossa, mas eu não entendo isso. Ele fala que eu tô com o tal do erro de regência, eu não consigo ver. Porque é uma coisa muito fácil de errar, passa muito despercebido, tá? Inclusive, até para o corretor, às vezes nem o corretor percebe. Às vezes é um erro de regência tão recorrente que ele nem percebe, tá? Alienado. Nós temos aí, quem é alienado pode ser alienado de algo a algo para algo, né? Aí nós temos o seguinte, estamos todos alienados com os últimos acontecimentos. Tá errado, tá? Por que que tá errado? Aqui a gente usou a preposição com, e a regência não pode ser estabelecida com a preposição com. Te dei 3 opções, pode ser o de, o a e o para, mas o com não pode ser. Ó, estamos todos alienados dos últimos acontecimentos, ou para os últimos acontecimentos, ou aos últimos acontecimentos, tá? Mas o com não. E a gente usa muito o com nesse caso. Só que tá errado. Curioso. Gente, curioso é um adjetivo, né? Se você está curioso, você está curioso de algo, sobre algo, por algo. Como que fica errado? Fiquei curioso com o que aconteceu. Nesse caso, tá errado. Você não fica curioso com alguma coisa. Opa! Você fica curioso de alguma coisa, sobre alguma coisa ou por uma coisa. Ó, fiquei curioso do que aconteceu, fiquei curioso sobre o que aconteceu e fiquei curioso pelo que aconteceu, ok? Então, vocês têm essas construções. Do, sobre e pelo, ok? As 3 são corretas, só não é correto com o uso da preposição com. Igual eu gosto de estar falando para vocês, há casos que eles dão mais de uma possibilidade. Então, vocês têm que ficar atentos a esses casos, tá? Recurso, gente. Isso aqui eu vejo errado na área do direito, tá? Vocês sabem que se no direito você domina a língua portuguesa, você tem você pode até ter mais habilidade para lidar com algumas situações, certo? E aqui eu vejo direto escrito errado na área do direito, na área jurídica, esse tipo de informação. Ó, não cabe recurso à decisão. Não cabe recurso à decisão. Pode ser não cabe recurso contra a decisão ou não cabe recurso da decisão. Mas a preposição a não vai ser utilizada. Não é muito do contexto de vocês, mas eu coloquei aqui para vocês analisarem. Acostumado. Olha só, quem está acostumado, habituado, está acostumado, habituado a algo ou com algo, tá? De algo, não.
Igual, fiquei acostumado de lanches na hora do almoço. Tá errado? Isso aqui, só que isso aí a gente nem usa também, né? Aqui no nosso estado a gente não usaria isso. Então, quais são as possibilidades? Fiquei acostumado a lanches na hora do almoço, tá certo? E a segunda, fiquei acostumado com lanches na hora do almoço, também tá certo. Com a preposição com aqui, tá apropriado, pode usar de boa. Inclusive é a forma que a gente mais usa, né? Ansioso, você pode usar 3 preposições, por, para e de, né? O que está errado? Que as pessoas têm uma mania de colocar achando que é bonito, que é formal. Nossa, estava ansioso em conhecê-la. Não, eu estava ansioso por conhecê-la, para conhecê-la ou de conhecê-la, tá? Os 3 podem ser usados. Ó, estava ansioso de ver o cometa, está ansioso por uma nova oportunidade, permaneceu ansioso para falar. Então, eu posso usar essas preposições, ok? Confiante. Quem é confiante em alguma coisa, não de alguma coisa, tá? Continuava confiante da vitória. Errado. Você continuou confiante em vitória, em alguma coisa. Ah, professor, mas ficou feio esse em vitória. Se você quiser falar de uma vitória específica, aí você pode contrair com o artigo, né? Daí você colocaria continuava confiante na vitória, ok? Compatível, pessoal. Quando a gente usa o compatível, com quais regências? Se algo é compatível com algo ou entre algo ou alguém, né? Aí vocês têm a forma que a galera geralmente usa errada, que seria o quê? O doador tinha o sangue compatível ao da vítima. Nossa, professora, que formal, que bonito. Mas tá errado, tá? Vocês podem observar que na maioria das vezes, quando se erra a regência nominal, é por causa da preposição a, tá? O doador de sangue tinha o doador tinha um sangue compatível com o da vítima, de boa. Isso é muito usado em jornal, inclusive errado, né? E os doadores, os sangues de doador, perdão, de vítima, eram compatíveis entre si. Aí foi utilizada a preposição entre para dar a ideia de reciprocidade aqui, tá? Entendido e perito. Quem é entendido ou perito é em alguma coisa, tá? E aí as pessoas têm às vezes a mania de usar a preposição de, está errado. Ó, era entendido de mecânica, errado. Era entendido em mecânica e era perito em construções. Então você pode utilizar a preposição em, de não pode, tá? Incluído também as pessoas têm a mania de errar, mais uma vez achando que a preposição a pode ser usada, mas não, ela parece formal, mas não é. Quem está incluído em algo ou em alguém, em alguma coisa, ou está entre algo, entre alguma coisa. Aí você tem, foi incluído ao grupo, errado, aí, ó, tá vendo? Usou a preposição a achando que é muito formal. Qual seria a construção? Foi incluído no grupo ou estava incluído entre os mais capacitados. Usamos a preposição em e a preposição entre. Lembrando que no é em mais o. Lembrando sempre, pessoal, que as preposições elas podem aparecer combinadas e contraídas com o artigo. Assim como na crase a gente tem lá a contração entre a preposição a e o artigo definido feminino, a, no caso dessas outras situações, a gente também pode ter essa contração, essas combinações. Em mais a na, de mais a da, do, né? Continuando. Morador, residente, situado, estabelecido. Todos eles geralmente vêm seguidos de uma adjunta adverbial de lugar. E você pode utilizar quais preposições? Em e de. Qual que não pode utilizar de jeito nenhum? O a, com o sinal indicativo da crase, tá? Residente à rua Vila Bernadette. Era morador na rua Lavradio, foi morador da rua Santa Clara, ok? E o junto, que é uma expressão, aqui não coloquei a forma errada, só mostrei as situações. Quando você usar a expressão junto, você pode estar junto de algo ou junto a algo. Ó, a cadeira junto da porta estava desocupada, correto. A arma se encontrava junto ao corpo da vítima, correto. E o ex-presidente foi nomeado embaixador junto ao governo italiano, que é a expressão que a gente usa aqui, né? Junto ao. Certinho? E aí, pessoal, coloquei mais os últimos casos de regência nominal para a gente ver, só para finalizar aqui. Ó, estudante e estudioso. Qual que é a diferença entre essas duas palavras, gente? Estudante é um substantivo, né? E estudioso é um adjetivo. Mas a regência dos dois é a mesma. Quem é estudante ou estudioso é de algo. Então, eu posso falar o jornalista é estudioso de ufologia ou estudante de ufologia.
Esse geralmente vocês não erram também, acertam intuitivamente, né? Parecido. Quem é parecido com alguém ou a alguém, tá? As duas formas são corretas. Era parecido com o avô, sendo parecido ao pai, foi aceito logo. Grato. Se você é grato, você é grato. A algo, para algo e por algo. Sou grata a todos nesse dia especial. Sua ajuda é sempre grata para os meus filhos. Mostrou-se grato pelo conselho que lhe dei. Geralmente a gente usa mais o grato a, né? Mas as três formas são corretas. E aqui o último que nós temos é o medo, o substantivo medo. Quem tem medo de algo ou a algo. Todo mundo acerta, né? Com o D. Quem tem medo de algo ou de alguém. O menino tem medo do escuro, tive medo ao inspetor. Quase não usamos com a preposição a, mas ela também é correta, tá? E agora, a gente vai para a regência verbal, gente. Então, resumindo a regência nominal, antes de ir para a verbal, né? Só para a gente ter noção, o que ela analisa? Gente, a regência nominal, ela analisa a relação entre o substantivo, abstrato, o adjetivo, o seu advérbio, né? Ou advérbio, desculpa, e seu respectivo complemento nominal. Na regência nominal, todos os complementos têm preposição, porque todo complemento nominal tem preposição. Então, na regência nominal, você não avalia se há ou não há preposição. Você avalia qual é o tipo de preposição que é utilizado em cada regência, ok? Agora, na regência verbal, a gente vai analisar se há ou não há preposição. Aqui é diferente, tá? Olha o que eu coloquei aí. A regência verbal, ela traz uma relação de subordinação. O que seria relação de subordinação, Raíssa? É uma relação de dependência que ocorre entre um verbo e seus complementos, tá? Na língua portuguesa, os verbos, eles podem ter dois tipos de complementos, objeto direto e objeto indireto. E aí eu preciso da participação de vocês aí agora. Qual que é a diferença entre objeto direto e objeto indireto mesmo? Isso a gente viu. Qual é a diferença entre objeto direto e objeto indireto? Me conta. Preposição, exatamente. Então, o objeto direto é com ou sem preposição, gente? O direto. Isso. O direto é sem. E o indireto, com preposição. Então, o que vai acontecer? Aqui na regência verbal, a gente tem que analisar se há ou não há preposição. E, além disso, a gente tem que avaliar qual é a preposição que vai aparecer, tá bom? E uma pergunta que pode surgir, que é por onde a gente vai começar. Professora, posso ter um caso de regência verbal com verbo intransitivo? Ou seja, com verbo que não existe complemento? Pode. Só que se a gente analisar a regência verbal com verbo intransitivo, o que na verdade a gente vai analisar? A gente vai analisar a relação entre o verbo e o seu adjunto adverbial. E aí eu já vou começar por essa situação. Eu escolhi alguns verbos que às vezes causam confusão e todos eles se encaixam na mesma regra. Seriam os verbos comparecer, chegar, ir, vir, voltar, cair e dirigir-se, tá? Vamos lá, então. Estes verbos, gente, eles aparentam ter complemento. Por exemplo, quem vai a algum lugar. Mas a indicação de lugar é circunstância, não complementação. Classificamos este complemento como adjunto adverbial de lugar. Então, o que isso quer dizer, Raiza? Explica aí. Quer dizer que os verbos comparecer, chegar, ir, vir, voltar, cair e dirigir são intransitivos. Ou seja, eles não exigem complemento. Não exigir complemento é não exigir objeto direto e objeto indireto, certo? Só que ele geralmente vem acompanhado de um adjunto adverbial de lugar, tá? Que é uma expressão, esses verbos, né, vêm acompanhados de adjuntos adverbiais de lugar, que vão dar a circunstância de lugar. E aí, qual que é o problema? A gente acha que em toda situação dá para usar a preposição em, e não é. E aí eu fiz um critériozinho, esse é o melhor jeito de lembrar. Qual seria a preposição usada em cada caso? Ó, é importante observar que a regência desses verbos exige a preposição a quando indicar destino. Ó, presta atenção. A, destino. Quando indicar procedência de. E quando indicar meio, instrumento, preposição em, tá? Então, o que a gente mais usa, na verdade, é na indicação de destino. Indicou destino, preposição a. Indicou procedência. Procedência é o mesmo que origem, né, gente? Preposição de. E indicou meio, instrumento, preposição em, tá? Então, vamos lá, só um minuto. Desculpa, gente.
Por exemplo, irei em Santiago, irei em Goiânia, irei em Salvador. Certo ou errado? Errado. Porque a preposição em, ela passa a ideia de meio. E Santiago, São Paulo, não são meios de transporte, instrumentos, não são nada. Então, para indicar destino, eu tenho que usar a preposição a. E isso é um erro grave de regência, tá? A gente não usar. Irei em Santiago de Cuba, errado. Qual seria a forma correta? Irei a Santiago de Cuba, porque é o meu destino, tá? Vou em São Paulo, errado, porque São Paulo não é um instrumento, não é um meio, é um destino. Então tem que colocar o quê? Vou a São Paulo. E sem crase, lembra? Porque quem vai a São Paulo volta de São Paulo. Então, além de você falar que tem que ir a São Paulo, tem que ser sem crase, tá? Muitos não compareceram na prova do Enem. Tá errado. Gente, você falar que não compareceu na prova, dentro da prova, como é que é isso? Vai desconstruir o sentido. Então, muitos não compareceram à prova do Enem, seria a forma correta, a forma apropriada, porque ele está indicando um destino. Por isso que quando o professor de português sempre teve, na sua vida, com certeza, você passou por isso. Um professor de português foi, dentro dessas perspectivas, ele foi falar o seguinte, você pega e fala, professor, passei no banheiro? Aí ele pega e fala assim, não vai não. Só se você acertar. Não é ir no banheiro, é ir ao banheiro. O professor sempre corrigiu. E aquilo que o professor te corrigir entra aqui na regência. Por que que tem que ser assim? Se você falar que vai ao banheiro, é destino. Você vai sair de onde você está e se deslocar até o banheiro, certo? Se você falar que vai no banheiro, parece que você vai dentro dele, tipo, você vai entrar no banheiro para se deslocar para outro lugar. Então, fica horroroso, né? Não dá. É o mesmo que, por exemplo, tem uma referência que eu consigo usar os dois para mostrar a diferença de sentido. É igual eu falar, eu vou no carro e vou ao carro. Se eu falar que eu vou no carro, eu vou sair de onde eu estou e me deslocar até o carro. Certo? Ou não? Se eu falar que eu vou no carro, eu estou querendo dizer que eu vou sair de onde eu estou e ir até o carro, é isso? O que vocês acham? Vou no carro. Eu vou sair de onde eu estou e vou até o carro? Não, não é essa a ideia. Se eu falar que eu vou no carro, quer dizer que eu vou entrar no carro, certo? Para ir para outro lugar. Tipo assim, você vai falar assim, ah, professora, vamos à festa. Eu vou no carro. O que isso quer dizer? Eu vou entrar no carro, usá-lo como meio de transporte, certo? Agora, se eu quiser falar que eu estou me deslocando até o carro, aí eu vou falar que eu vou ao carro. Então, vou ao carro, eu saio de onde eu estou, me desloco até ele, e eu vou no carro, quer dizer que eu vou dentro do carro, eu vou usar o carro como meio de transporte. Ficou clara a diferença, gente? Tá de boa? Vou ao carro, me desloco até ele, vou no carro, eu vou dentro do carro. Vou usá-lo como meio de transporte. Então, olha os outros exemplos aqui. Jesus dirigiu-se aos apóstolos andando sobre o mar. Por que foi utilizada essa construção? Porque eu estou tendo uma ideia de destino. Se eu tenho ideia de destino, eu coloco a preposição a. Esse aqui mata a galera. A comida caiu no chão. Eu sei que todo mundo fala isso, eu falo isso. Se a comida cair agora, eu não vou falar que a comida caiu ao chão. Eu vou falar que a comida caiu no chão, mas está errado, tá? Por que está errado? Eu disse para vocês que a preposição em, e aí o no é a junção de em mais o, né? O que vai acontecer nessa ideia, né? Quando eu falo comida caiu no chão, o chão não é o meio, é o instrumento, é o destino. Então, a forma correta seria falar a comida caiu ao chão, tá? Então, por favor, fiquem atentos a isso. Se eu falar a comida caiu no chão, está errado, porque no seria meio, e o chão não é o meio dele, é o destino dele. Ó, você caiu do céu, Então tá ficaria certo? Tá. Pode falar. Então ficaria a comida foi ao chão? Uhum. Exatamente. Achou feio, Patrícia? Não é muito assim, Achou estranho demais? não é muito É porque a gente usual, está né? muito acostumado. Por isso que eu disse para vocês, eu mesma, eu não vou falar isso, gente.
Eu juro, ó, sou professora de gramática, eu sei disso, eu me lembro disso todos os dias, mas eu não falo, ai, nossa, gente, a comida caiu ao chão. Eu não. Olha só, vou repetir. Nós temos a mania de falar que a comida caiu no chão. Eu falo isso também, mas está errado, segundo a gramática normativa, por quê? Porque a preposição em, ela indica o meio, e o chão não é um meio de transporte, não é um instrumento, tá? Você tem que falar que a comida caiu ao chão, porque o chão é o destino da comida. Deu para entender o raciocínio? Ah, professora, mas eu não vou falar assim. Continuo falando do jeito que você fala. A grande questão é que se você for escrever um texto formal, aí você tem que se adequar a isso, tá? Eu não posso falar no porque não indica meio instrumento. Então, usa a comida caiu ao chão para indicar esse deslocamento. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então tá bom. Não é usual, gente, é fato, tá? Agora, essas construções, você caiu do céu, voltei de lá, cheguei de Goiânia meia hora, essas estão corretas. Por que elas estão corretas? Porque eu falei que a preposição de pode ser utilizada para indicar procedência, e procedência é o mesmo que origem. Então, quando eu falo você caiu do céu, o céu é seu lugar de origem, tá? Voltei de lá, lá é seu lugar de origem, lá é de onde você saiu. E cheguei de Goiânia meia hora, lá é seu lugar de origem, de onde você partiu, de onde você saiu. Aí você pode usar a preposição de, certo? Gente, alguma dúvida nessa parte? Comentário? Eu tentei agregar todos os verbos que se encaixavam nessa situação, tá ok? Tranquilo? Então, beleza, massa demais. Olha só. E esses verbos aqui também são intransitivos, mas a gente avalia a regência deles, mas é bem tranquilo, bem de boa, bem simples. Ó, são intransitivos. Gente, tá faltando uma vírgula aqui, tá? Desculpa. São intransitivos, vírgula. Na hora que eu fui digitar, o negócio engoliu a vírgula, mas costumam estar acompanhados de adjunta adverbial regendo a preposição em. Então, quer dizer o seguinte: eles são verbos intransitivos, ou seja, não exigem complemento, tá? Só que geralmente vem uma adjunta adverbial de lugar depois dessas expressões. E aí esse adjunto adverbial vai ser introduzido pela preposição em. Ó, minha casa situa-se no Jardim Petrópolis. Ele está indicando lugar. É o lugar onde minha casa fica situada. Resido em Londrina, moro em Goiânia. Então, essas construções, elas não exigem objetos diretos, nem objetos indiretos, mas elas vêm seguidas de adjuntos adverbiais, de lugar, e geralmente são introduzidas pela preposição em, certinho? Alguma observação por enquanto? Não? Ok? Agora é o seguinte, pessoal, nós vamos para uma parte que é muito importante da regência agora, que é a chamada regência oscilante. O que é uma coisa que oscila, gente? Uma coisa que oscila é uma coisa que muda. Então, quando eu falo em uma regência oscilante, eu tenho uma regência que muda, tá? E ela vai mudar como, professora? Ela vai mudar assim. Às vezes, o mesmo verbo, ele pode assumir sentidos diferentes. Como o mesmo verbo pode assumir sentidos diferentes, vocês podem ter o que nós chamamos de regência oscilante. O fato de mudar o sentido faz com que a regência mude o sentido também, tá? Perdão. O fato do sentido mudar faz com que a regência também mude, beleza? Deixa eu só ver aqui, que tem alguém que está falando alguma coisa. O trem da comida O trem da comida entra também naquele negócio do banheiro, né? Isso. Aí você vai. Não. Mas, na verdade, não é o trem da comida, é o negócio do deslocamento, tá? Então, se você vai ao banheiro, deslocamento, tá certo. No banheiro não pode, porque como eu disse para vocês, o no ele passa a ideia de instrumento, de meio. Vai ser mais ou menos a mesma ideia. O caso vai ser. Você pode falar, Júlia, que é o mesmo caso, tá? Não tem problema, não. Voltando aqui, então, resumindo aqui a regência oscilante, que eu estava falando para vocês sobre ela. Regência oscilante é quando o sentido do verbo muda. E o fato do sentido do verbo mudar vai influenciar na regência, ou seja, o verbo vai deixar de ser transitivo direto e passar a ser transitivo indireto, e por aí vai, ok? E aí a gente tem o seguinte:
eu tive que escolher alguns verbos para a gente tratar das regências. Então, eu escolhi alguns verbos para a gente analisar as regências, e além de ter feito essa escolha, eu vou pedir para vocês irem marcando o asterisco naqueles que são mais importantes, tá bom? O aspirar já é um verbo importante. Raiza, qual o critério que você usa para julgar se é importante ou não? Vamos lá. Primeiro, se vocês erram muito, tá? E segundo, se cai ou não em prova de vestibular. O aspirar cai, tá? E vamos lá entender por que o nome é regência oscilante. O verbo aspirar, ele assume dois sentidos. Você pode ter o aspirar no sentido de respirar, certo? Sorver, absorver. Só que você pode também ter o aspirar no sentido de almejar, desejar, objetivar. Como são dois sentidos diferentes, eu vou ter duas regências diferentes, tá? Então, quando o aspirar significar sorver, absorver, puxar o ar, ele é transitivo direto, vai ter um complemento sem preposição. Ó, como é bom aspirar a brisa da tarde. Aqui quem aspira, aspira algo. Aspira o quê? A brisa da tarde. Verbo transitivo direto, a brisa da tarde, objeto direto, certo? Só que ele vai ser um verbo transitivo indireto com a preposição a, quando significar almejar, desejar, objetivar. Aí qual a construção que vocês vão ter? Aspiramos a uma vaga naquela universidade. Nesse caso, é como se você dissesse que deseja uma vaga, que objetiva uma vaga, que tem como foco uma vaga. E aí o aspiramos é um verbo transitivo indireto e a uma vaga vai ser nosso objeto indireto. Aí eu quero saber de vocês. Suponha que você vai escrever exatamente essa mesma frase na sua redação, tá? Só que aí você esqueceu de colocar a preposição. Você vai escrever exatamente essa mesma frase, só que aí você foi lá e esqueceu de colocar a preposição e escreveu: aspiramos uma vaga naquela universidade. É um problema escrever isso? Aspiramos uma vaga naquela universidade. É um problema? Olha, para mim não, mas eu suspeito que para português sim. Sabe por que vai ser um problema? Porque eu disse para vocês que o aspirar, ele não vai ter preposição quando ele tiver o sentido de sorver, absorver. Então, se você não coloca a preposição, sabe o que você está escrevendo? Se você escreve, aspiramos uma vaga naquela universidade, você está falando que está cheirando a vaga, ou que está tirando o pó da vaga, qualquer coisa do tipo, mas você não está desejando. É isso que eu quero mostrar para vocês. O que vai diferenciar o sentido do verbo é a regência. Então, não vira para mim e fala, nossa, professora, não dá nada, ó, esqueci a preposição que não dá nada. Se você não colocasse a preposição, você perderia nota por causa da regência, e ainda por cima você perderia nota também por causa da coerência, porque não ia fazer sentido nenhum. Então, por isso que a regência é extremamente importante no caso dessas regências oscilantes, você tomar cuidado e ver se realmente a preposição está sendo utilizada de maneira correta. Gente, vocês entenderam meu comentário? Marca o asterisco nesse verbo, ele é importante. Não vira para mim e fala, nossa, esqueci só a preposição. Dá nada não. Dá sim, é um problema, tá? Galera, na próxima aula a gente vai continuar, tá? Nas regências oscilantes. Eu vou trabalhar com alguns verbos com vocês, tá? Mas eu preciso que vocês deem atenção. Sei que é um negócio chato, não é muito legal, mas eu preciso muito da atenção de vocês nessa parte para melhorar a redação, tá bom? Beijos para vocês, queridos. Bom fim de semana, boa semana para vocês semana que vem e até sexta-feira, tá bom? Valeu, galera. Obrigada.